Olá! Sejam todos bem-vindos, meus amigos e minhas amigas. Esta é uma aula do 8º ano, mais um projeto do SEDUC em Ação. O meu nome é Emerson Martins e hoje o nosso tema está relacionado com a geopolítica. Antes disso, devo avisá-los que a nossa aula tem acessibilidade em Libras, com a nossa linda e muito preparada Naima. Vamos lá. No nosso encontro anterior, nós tivemos uma observação, um estudo sobre geopolítica. E nós lhe dissemos que a geopolítica é um ramo da ciência política que a geografia utiliza para entender as relações de poder entre os estados-nações, as disputas territoriais. Nós lhe passamos vários exemplos que estão acontecendo em escala global, que podem ser compreendidos, entendidos, interpretados pela geopolítica. Então, hoje vocês estão um pouco mais preparados para entender a proposta que eu quero lhes apresentar, que é a geopolítica do pós-Segunda Guerra Mundial. Ok, antes de começarmos o assunto propriamente dito, nós precisamos contextualizar o tempo e o espaço. Então, 1945, nós temos a Europa devastada, destruída, em cacos. E os vencedores dessa batalha, dessa Segunda Guerra, que termina nessa data, foram grupos de países que até aparecem agora no final da Segunda Guerra como aliados lá durante a guerra. Inglaterra, Estados Unidos, União Soviética, foram países que estiveram lado a lado no combate contra o nazismo na Segunda Guerra Mundial. E as potências que aparecem de pé, poderosas, com força econômica, com força militar, com capital, com condições de disputar a liderança mundial, a hegemonia mundial nos campos econômicos, políticos, tecnológicos, são Estados Unidos e União Soviética. Pois bem, esses dois lados de poder irão, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, protagonizar o que nós chamamos de Guerra Fria. Logo, são dois polos de poder. Por isso, nós podemos entender a Guerra Fria como sendo sinônimo de bipolaridade, ou seja, dois polos de poder. E tudo vai ser inaugurado com o presidente Truman dos Estados Unidos, ao tentar se aproximar dos países destruídos da Europa, lança um plano chamado Marshall. Plano Marshall. Era um plano econômico, um plano de ajuda financeira para reerguer, reconstruir os países devastados da Europa Ocidental. Cabe colocar que esse plano, ele também era um plano de ajuda militar, um plano de proteção militar, um plano de proteção política. Ora, se os Estados Unidos lançam esse plano, evidentemente que ele vai ganhar a ascensão, liderança e hegemonia sobre aqueles países da Europa. Mas os países da Europa também interessavam a União Soviética. E a União Soviética, então, vai falar: ô, Estados Unidos, aceito isso não. Também vou lançar um plano aqui para ajudar os países signatários da minha ideologia socialista. E aí, a União Soviética lança o Comecon, que não era um plano igual ao plano Marshall,
mas ele caminhava ali na lateral do Plano Marshall, tentando oferecer alguns tipos de apoios para os países satélites da União Soviética. Países satélites, União Soviética, os satélites são os que estão em volta, especialmente os países do leste europeu. Pois bem, a partir daí, então, dá-se o pontapé do processo que a gente chama de bipolaridade ou processo de Guerra Fria, que eu estou te convidando a entender como sendo sinônimos. Então vamos lá. Vamos, de forma didática, apresentar essa Guerra Fria ou essa bipolaridade para você através de algumas imagens. Portanto, a Guerra Fria ou a bipolaridade, ela se apresenta com esses dois polos de poder que disputam os espaços globais, o espaço mundial, a partir de viés ideológico. Cada um deles apresentava um viés ideológico para os países que quisessem seguir as suas orientações. Deste lado, nós temos a União Soviética com uma ideologia socialista, o que nós chamamos de economia planificada como proposta. Deste lado, nós temos os Estados Unidos com o capitalismo sendo proposto, uma economia de mercado. Essa disputa ideológica, chamada de Guerra Fria, é porque, apesar de esses dois lados não se gostarem, não se sustentarem, esses dois lados nunca entraram em guerra direta. Ou seja, por que é Guerra Fria, professor? Porque essa guerra nunca esquentou. Essa guerra foi no campo diplomático, essa guerra foi no campo das ideias, essa guerra foi no campo tecnológico, essa guerra foi no campo político, essa guerra foi no campo estratégico. Então nunca houve um confronto direto. E nunca houve um confronto direto porque você sabe, a Guerra Fria começa logo depois que os Estados Unidos tinham atacado o Japão com as bombas atômicas. E a União Soviética já estava desenvolvendo bombas atômicas também. Se houvesse um confronto direto, não estaríamos aqui hoje para ouvir essa aula e para contar essa aula para você. O mundo, o planeta, já teria ido para o espaço. Portanto, não houve um confronto direto, não houve uma guerra quente, com armas. Houve uma guerra fria, que a gente chama de bipolaridade, que começa em 1945, simbolicamente termina em 1989, com a queda do Muro de Berlim, e definitivamente termina em 1991, com o desmantelamento da URSS, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tudo bem? Pegou isso facinho, facinho, não pegou? Fácil, fácil, dominou essa paradinha. Vamos avançar mais um pouquinho. Como é que se caracterizava esses dois lados? O lado capitalista, representado pelos Estados Unidos, você já sabe, propõe economia de livre comércio, democracia, propriedade privada, tem um exército forte, a OTAN, que vai proteger os países signatários, ou seja, Estados Unidos é o cabeça, tem aquela agência de investigação, né, de espionagem, a CIA, que operou muito nesse processo, nesse tempo de Guerra Fria, e os Estados Unidos aparece como sendo a proposta de primeiro mundo, o mundo mais moderno, o país mais evoluído, o país em melhores condições de oferecer bem-estar para a população que seguir as suas orientações. E do outro lado, o socialismo com economia totalmente controlada pelo Estado, partido único, economia planificada, oferecendo uma igualdade para toda a população. O seu exército foi estabelecido pelo Pacto de Varsóvia e a agência de investigação, de espionagem, que do lado deles trabalhou muito nessa época, foi a KGB. E a União Soviética se apresentou como sendo o segundo mundo. Ok? Então, primeiro mundo, país rico, Estados Unidos, desenvolvido. Segundo mundo, país socialista, liderado pela União Soviética. E terceiro mundo, os países mais pobres que estão ali na periferia do conflito, ou seja, da Guerra Fria. Hoje,
como nós não temos mais essa bipolaridade, porque acabou, como eu disse, em 89 e 91, nós não temos mais a expressão segundo mundo para nenhum país, a gente utiliza outras expressões. Países do norte, países do sul, países desenvolvidos, países em desenvolvimento e assim por diante. O que marca definitivamente essa fase, esse conflito, essa geopolítica? São vários fatores, mas nós vamos destacar para vocês aqui alguns que a gente considerou mais importante aqui para o 8º ano, para a fase de vocês. Corrida espacial e corrida armamentista. O que isso quer dizer? Quem conquista espaço, quem conquista o poder espacial, quem avança para o espaço, é porque tem mais tecnologias conquistadas, é porque tem mais condições de disputar mais territórios, de influenciar mais territórios, tem mais influência na geopolítica e nas decisões globais. Não é? Os seus interesses ideológicos seriam mais seguidos pelos espaços espalhados pelo globo, porque então eu tenho um domínio tecnológico. Cabe dizer que quem conquista o espaço, manda o homem para a Lua, ou manda o homem para instalar um satélite no espaço, está querendo dar o recado da seguinte forma: olha, se eu mandei o homem para o espaço, basta eu tirar ele desse foguete e colocar uma bomba, que eu levo essa bomba para onde eu quiser no planeta. Então todo mundo respeita, todo mundo fica com medo. A mensagem bélica era essa, mas há também a mensagem tecnológica, há também a mensagem de dominação. Paralelo a isso, nós temos vários acontecimentos ocorrendo em escala global. Os países africanos vão buscar independência, conseguem as suas independências desde o processo de Segunda Guerra Mundial e, como a Europa está preocupada em se reconstruir, em se refazer, com a grana ali do Plano Marshall e os países do leste europeu seguindo as orientações da União Soviética, os países africanos e alguns asiáticos aproveitam para buscar suas autonomias econômicas, políticas também. Situações muito importantes acontecem aqui na América. Vejam você que na América Central, Cuba é colocada como socialista, tem uma revolução em 1959, e aí se o socialismo chega em Cuba, pode chegar também na América Latina. Por causa disso, aqui na América Latina, em especial Brasil e Argentina, vão sofrer intervenções, principalmente do governo americano, para se tornarem, por exemplo, países regidos por grupos militares. Então nós tivemos regimes militares colocados na América Latina, especialmente no Cone Sul, para impedir que a ideologia socialista chegasse até a essas regiões aqui do Cone Sul. Situações que também se espalharam para o restante da América Latina. Eu quero me despedir de você, desejar um bom feriado, descanse, estude mais um pouco, até a próxima.